Bom dia, graça e Bom paz do dia. Senhor. Glória a Amém. Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom é estarmos aqui. A Bíblia diz que esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos E e regozijemo-nos nele. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Mais um domingo juntos para engrandecer o nome do Senhor. Né, pastora? Amém. Graças Glória a Deus. Deus. Hoje estamos aqui para dar honras e glórias ao Senhor, porque estamos vivos, né? Conseguimos Sim. chegar mais um domingo na presença do Senhor, Sim. mais um mês que passou, chegamos ao final do ano. E hoje queremos deixar uma palavra para você. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Amém? Aleluia. Às vezes a gente pensa que os problemas, né, eles são só suscetíveis para a gente, né? Mas todos nós somos passivos de enfrentarmos os problemas. Então nós queremos dizer que há uma maneira da gente vencer as lutas, os problemas, as dificuldades, que é buscando o Senhor, estando em Cristo, estando na palavra, estando na comunhão com Deus, estando congregado, né, na casa do Senhor, louvando e adorando o seu nome. Hoje nós estamos completando 40 anos. 40 anos de casados, né? Bodas de Esmeralda, né? Glória a Deus. Amém. Né? Tudo isso nós só rendemos glórias ao Senhor, né, pastora? É verdade. E se Até não aqui fosse nos o ajudou o Senhor? Senhor. Isso Amém. mesmo, até aqui nos ajudou o Senhor. Se não for o Senhor, como fala o Salmo 124, né, não teríamos como ter vindo até aqui por causa que o Senhor nos garantiu saúde. O Senhor esteve conosco nas lutas, nas dificuldades, nas aflições, nos momentos difíceis que todos nós enfrentamos. O Senhor nos guardou, nos cuidou, nos abençoou e nós estamos aqui para celebrar. Amém. Senhor, amém? Amém. Glória Amém. a Deus. Então vamos lá, 40 anos. Vamos para a Escola Bíblica Dominical? Vamos lá? Glória a Deus. Bom dia a todos os irmãos, paz de Mission. Aleluia. A todos que acompanham o nosso culto. Hoje o assunto é lindo, maravilhoso. Fala sobre o nascimento de Jesus com a pastora Maria Barbosa. Deus abençoe, pastora. Amém. Glória a Deus. Uma boa aula. Boa aula para todos nós. Graça e paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos de volta com a nossa EBD Online. E nessa manhã, um pouquinho antes da nossa aula, nós queremos deixar uma palavra de parabéns para os nossos pastores, Ivan e pastora Márcia, 40 anos de casados. Queridos, nós amamos vocês, viu? Vamos deixar aí umas palavras de elogios, de gratidão pela vida de vocês, pelo exemplo que vocês são. E louvor a Deus por termos o privilégio de trabalharmos juntos no reino com vocês, viu? Deus abençoe. Com a palavra aí os pastores da The Mission, a família, para a glória de Deus. Graça e paz. Parabéns, pastores, pelos 40 anos de casados, pela perseverança no casamento, perseverança pela obra, perseverança pelas vidas a serem ganhas para obras de Deus, para Cristo. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Pastora Márcia e pastor Ivan, que Deus abençoe cada dia mais o casamento de vocês. Parabéns por essa jornada de 40 anos juntos e que vocês ainda desfrutem de muito tempo abençoados pelo Senhor. Um beijo. Que maravilha! Comemoração de 41 anos de casamento. Deus abençoe grandemente, pastor Ivan e pastora Márcia. Vocês são referências para nós. Nosso ministério, a The Mission, Engenho Novo, e também para o ministério de todos os The Mission, e os ministérios que tem nas igrejas aqui no Rio de Janeiro e também no exterior. Deus abençoe grandemente. Pastor Ivan, pastora Márcia, parabéns pelo 40º ano de casamento. Vocês são referência para as nossas vidas. Nós temos maior orgulho de estarmos debaixo da cobertura espiritual de vocês. Vocês são um modelo, não somente para nós, mas para essa geração, né, tão corrompida pelo pecado. Que Deus vos dê muitos anos juntos e parabéns, pastor Ivan e pastora Márcia. Amados pastores, que bom, hein? 40 anos de casamento. Que bênção de Deus. É só com Deus presente no casamento nós conseguimos alcançar, né, tão longa data assim.
E eu louvo a Deus pela vida de vocês, e são bênçãos na nossa vida. Amamos vocês e conhecemos vocês desde lá do princípio. Então, em meu nome, em nome da minha esposa, da minha família, eu quero declarar sobre a vida de vocês toda a sorte de bênção. Que Deus os abençoe. Parabéns, pastor Ivan, pastora Márcia. Deus os abençoe. Um beijo grande. Pastor Ivan, pastora Márcia, a paz do Senhor. Em nome do corpo diaconal, deixamos aqui os nossos parabéns pelos 40 anos de casado. 40 anos que representam as bodas de Esmeralda. Que Deus continue fortalecendo essa união. Vamos deixar um versículo, Romano 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Oi mãe, oi pai. Parabéns pelo aniversário de casamento. 40 anos juntos é bastante tempo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que dê muita alegria, muita sabedoria, muita paciência um com o outro sempre. Muitas boas recordações quando vocês estiverem lá na frente, que vocês lembrem de muitas coisas boas, que vocês ainda possam dividir muitas alegrias juntos. Eu amo vocês. Beijo. Pai, mãe, parabéns, são 40 anos, misericórdia. Não, mas assim, sério mesmo, queria parabenizar vocês. Isso é uma vitória muito grande, porque uma coisa que o inimigo ele tenta fazer todos os dias é acabar com a família, a estrutura familiar. E o casamento de vocês é a promessa do Senhor. Eu posso dizer isso com toda certeza. Eu tive o privilégio, tenho o privilégio de acompanhar a história de vocês bem de pertinho. Eu vejo o milagre que Deus assim abençoa em todos os momentos. Continuem sendo essas bênçãos na minha vida e na vida de muitos. Heitor e Júnior gostariam de estar gravando, mas é vida de paz de primeira viagem. Ele tá lá com ele enquanto eu tô aqui, vim correndo rapidinho. Mas eu não poderia deixar de falar que eu amo vocês, que Deus abençoe esse casamento, viu? Te amo. Deus abençoe. Com muito carinho, neste momento nós oferecemos essa homenagem aos nossos pastores, pastor Ivan, pastora Márcia, a quem Deus chamou para estar à frente, a liderança do ministério da Igreja Batista The Mission. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que a cada dia a presença de Deus seja parte integrante e principal dessa união. Vocês são uma bênção. Nós amamos vocês. E em nome de toda a Igreja The Mission, nós deixamos aqui o nosso parabéns, o nosso abraço apertado. Que o fogo desse amor nunca seja apagado, porque as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los. Glória a Deus! Homenagens feitas, amor aos nossos pastores. E neste momento nós vamos estudar a palavra de Deus. Amém, queridos? Hoje nós estamos começando uma série sobre o nascimento de Jesus. Sim, estamos no mês do Natal, onde nós celebramos o Natal. E nada melhor do que nos lembrarmos do motivo verdadeiro do Natal. Amém? E nós vamos começar essa série de ensinos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos inspire, que encha o nosso coração de adoração ao nosso querido Senhor, porque Ele veio ao mundo não para marcar a história somente, mas Ele veio ao mundo para transformar as nossas vidas. Aleluia! Ele transformou a sua vida, e se Ele ainda não transformou, basta que você deixe que Ele faça isso. E Ele vai transformar você, ungir você e tornar a sua vida mais feliz. Você crê nisso? Amém, querido? Ele vai mudar a rota da sua eternidade. A sua rota será o céu, será a presença de Deus. E a Bíblia é cheia de profecias sobre o nascimento de Jesus. Exatamente essa é a primeira parte da série que nós vamos começar hoje. A série Nascimento de Jesus. Nós vamos estudar sobre profecias e cumprimento. O que Deus promete, Ele cumpre. Vamos dizer isso juntos? O que Deus promete, Ele cumpre. Sempre será assim. Lembra a semana passada, quando nós falamos aqui no tempo de Deus, o tempo exato é o Kairós de Deus. Então, no tempo exato, Jesus veio ao mundo. No tempo exato, tudo que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele fará. Eu creio nisso, amém? Glória a Deus. Amados,
profecias. E nós vamos estudar 9 profecias aqui em relação à vinda de Jesus. Todas se cumpriram. Tudo que Deus revelou aos profetas no Antigo Testamento, houve o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos abrir esse tema lendo sobre o nascimento de Jesus, que com muita propriedade Lucas descreve para nós no capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 35. Você achou aí? Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 1, de 26 a 35. Diz assim, ó: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Versículo 29. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Talvez você já tenha lido dezenas de vezes esse texto, ou talvez você nunca leu esse texto, mas eu quero ressaltar com você aqui que o nascimento de Jesus não é um nascimento comum. Jesus não nasceu da união de um homem e de uma mulher. O nascimento de Jesus foi um nascimento virginal. Uma moça que não tinha tido nenhuma relação sexual com nenhum homem. Esta moça achou-se concebida pelo Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo veio sobre o ventre de Maria e houve a fecundação. Isso é um milagre. A nossa mente não consegue compreender como é que isso pode acontecer. O que eu sei é que eu creio na Bíblia. Você crê na Bíblia? Amém? E a Bíblia diz que o nascimento de Jesus foi dessa forma. Então o anjo Gabriel vem e diz: olha, ele vai ser filho do Altíssimo. Ele é filho de Deus. Ele é um rei eterno. Ele será grande. O anjo falou: olha, ele vai ser grande. Ele vai ser chamado Senhor. Ele vai ser chamado Senhor. E o nascimento dele foi virginal. Então, a primeira coisa que nós experimentamos quando nós lemos sobre o nascimento de Jesus é saber que Deus já havia prometido tudo aquilo que Gabriel falou para Maria. Você quer ver isso? Vamos lá. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos lá. Profeta Isaías. Sabe que Isaías profetizou isso aqui que eu vou ler cerca de 700 anos antes de Cristo. Escute isso. 7 séculos antes. Ele disse isso aqui que está aqui em Isaías, capítulo 7, vamos lá, versículo 14. Diz a palavra de Deus assim, ó: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Aleluia! Sabe o que é Emanuel, querido? Deus conosco. Então, Deus havia revelado a Isaías que uma virgem conceberia, que ninguém podia imaginar como é que seria isso, e que a semente que viria do ventre daquela virgem seria Deus conosco, seria Emanuel. Aleluia! Então Jesus vem, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele é a expressão da revelação de Deus habitando entre nós. Aleluia! Jesus veio ao mundo para trazer Deus para nós. Escute o que eu vou lhe dizer. O maior evento da história não é o homem ter pisado na lua. O maior evento da história é Deus ter pisado na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus como Deus, um nascimento virginal prometido 700 anos antes, e agora ele se cumpre na vida de uma moça que se chamava Maria.
E eu nem tenho como te dizer o sobrenome dela. Naquela época não existia muito isso. Os nomes eram absolutos. Mas essa moça, judia, recebe no seu ventre a graça de conceber o Deus conosco, o Deus Emanuel, Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Então havia uma promessa feita 700 anos antes e ela se cumpre no ventre de Maria. Essa é a primeira profecia que eu queria trazer para você, te dizendo que Deus promete o que ele cumpre. Escute isso. O nascimento de Jesus foi programado. Jesus nasceu no momento exato. Escute o que vou lhe dizer. Jesus não veio antes do momento e nem depois do momento. Ele nasce no momento exato. É o que a Bíblia diz. O nascimento dele foi completamente planejado. Vamos ver isso? É a segunda profecia. O nascimento de Jesus, ele foi arquitetado. Tudo tem o tempo certinho. E olha só, uma revelação aqui que Deus dá a Daniel séculos antes, quando ele fala exatamente da época em que Jesus nasceria. Você quer ver isso? Olha aqui, ó. Daniel, capítulo 9. Vamos lá ver. Daniel, glória a Deus. Capítulo 9, versículo 25. Diz assim, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aqui esse texto mostra que havia um momento certo, que a Bíblia chama de semanas, que são tempos em anos contados na Bíblia. Sobre essa explicação, eu vou fazer isso lá na frente, quando a gente for falar sobre escatologia, mas é só para que você entenda que semanas na Bíblia representam anos, viu? Representam anos. E aí a Bíblia está dizendo aqui, ia passar um tempo de 7 mais 62 até que o Messias viesse. E depois outras coisas iriam acontecer, mostrando que havia um planejamento, ou que há um planejamento para que as coisas aconteçam. Jesus não veio por um acaso ou porque, acho que era aquele momento. Não existe isso. Jesus veio no momento planejado por Deus. Deus estabeleceu. Quando Jesus chegou, todo o império falava a mesma língua. Falava grego. O mundo estava dominado pela cultura grega. Todos entendiam o grego que era falado na época. E Jesus vem numa época em que ele consegue ser entendido pelas pessoas de todo mundo, porque era um império que dominava. Escute isso. No momento certo, Jesus veio ao mundo. Olha o que a Bíblia fala aqui, olha, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Veja só. A Bíblia diz assim, ó, eu estou chegando lá. Gálatas 4, 4. Glória a Deus. Diz assim a palavra, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude dos tempos. Lembra que eu falei? Kairos de Deus. O que é o Kairos, hein? O tempo exato. Diga comigo, o tempo exato. Então, no tempo exato, estabelecido por Deus, transcorridas as semanas que Daniel recebeu como revelação, o Messias veio, e o Messias é o enviado, e o enviado é Jesus Cristo. E ele foi enviado para salvar a sua vida, para salvar a minha vida, para mudar a nossa rota. Nós tínhamos uma rota direto para o inferno, e Jesus veio e tornou a nossa rota direto para o céu. Você crê nisso? Aleluia! Essa profecia de que as coisas aconteceriam na semana certa foi o que aconteceu. Jesus veio na plenitude dos tempos, ou no momento certo, no momento exato, no Kairos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, a primeira profecia, nós vimos que o anjo Gabriel havia prometido, havia dito a uma virgem, falou para uma virgem que ela conceberia. Isso tinha sido profetizado por Isaías 700 anos antes. Segunda profecia, o tempo exato da vinda do Senhor Jesus nas semanas contadas por Daniel. E a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Terceira profecia, aleluia, a viagem de José e Maria para Belém. Você sabia que José e Maria viviam em Nazaré? Pois é, eles eram de Nazaré. Mas naquela época, houve uma ordem que as pessoas deveriam se realistar, certamente devido à parte de tributos. O povo tinha que ser contado novamente.
E a Bíblia relata que José teve que voltar à terra dele. Ele era de Belém. E ele teve que ir para lá, apesar dele estar morando em outra cidade, mas ele teve que ir. E exatamente Maria estava grávida naquela época. E Maria e José viajaram para Belém, grávida. E ela já estava perto de dar à luz. Tanto é que quando eles chegaram em Belém, a Bíblia diz que ela já estava sentindo as ânsias para dar à luz. Imagina isso, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Eles saíram de uma cidade, foram para uma outra cidade chamada Belém, porque a Bíblia prometeu 700 anos antes que ele viria, o Salvador viria da cidade de Belém. Veja como Deus arquiteta tudo certo. O profeta havia dito que ela vinha de Belém. E José e Maria precisam ir a Belém. E lá, Jesus nasce. Vamos ver isso? Vamos ver. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Vamos lá. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Diz assim, ó. E tu, Belém Efrata, posto que pequena, entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando do Filho de Deus. E ele está dizendo, Belém, Efrata, ô Belém, é de você que vem o Salvador. O Filho de Deus vem daí. E a Bíblia diz que eles foram para Belém. Você quer ver isso? Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 2. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 2, versículos 1, 3 a 5. Vamos lá. Estou chegando lá. Lucas, vamos lá? Capítulo 2, versículos 1, 3 a 5. Diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Versículo 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Verso 4. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então, ela grávida mesmo, eles tiveram que viajar para Belém. E lá em Belém, Jesus nasceu, cumprindo-se a profecia que havia sido dita pelo profeta Miqueias, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. O que Deus promete, Ele cumpre. Você crê nisso? Tudo que Deus promete, cumpre. Mesmo que Ele tenha que mudar a rota, mudar sua casa, mudar você de cidade, mudar você de lugar, Deus muda tudo. Tira as pessoas de perto de você, coloca outras, porque os planos de Deus não podem ser impedidos. Você crê nisso? Querido, quando Deus tem um plano na nossa vida, nada, absolutamente, nem a distância em quilômetros, nem um oceano inteiro separando, pode ser capaz de impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Creia nisso. Posso ouvir aleluia? Aleluia! Glória a Deus! Então nós já vimos 3 profecias, né? Falamos sobre que viria de uma virgem, o Messias. Falamos sobre o tempo exato. E agora nós falamos sobre o deslocamento de José e Maria para Belém, para cumprimento da profecia de Miqueias. 4ª profecia. Vamos lá ver a 4ª profecia? A estrela anunciaria o seu nascimento. Você já viu isso, né? Todo mundo deve ter visto, já leu na palavra, já assistiu filmes Reis Magos, olhando para a estrela. Já viu isso? Nós vamos falar sobre os Reis Magos domingo que vem. Não perca. Nós vamos falar qual é o sentido dos presentes que eles levaram para Jesus, tá bom? Mas isso é domingo que vem. Hoje eu quero falar da profecia. A Bíblia diz que a estrela anunciaria o nascimento de Jesus Cristo. Sabia? Alguns estudiosos das estrelas, viram uma estrela diferente e vieram atrás dela. Estavam estudando. Então, homens, a Bíblia diz que é do Grande Oriente. Alguns estudiosos dizem, a Bíblia não diz, mas alguns estudiosos dizem que esses magos ou sábios, eles eram da Pérsia. E eles tinham tido conhecimento das escrituras e estudavam os astros e viram uma estrela diferente e associaram a profecia que eles haviam lido, e então eles vieram para prestar uma homenagem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não perde domingo, tá bom? Glória a Deus. Então a estrela anunciaria. Vamos ler essa profecia? Está em Números, ou um livro de Números, profetizando sobre o Messias. Pois é. Olha o que a Bíblia diz aqui em Números,
capítulo 24. Vamos lá, Números, capítulo 24, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz, olha. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Uma estrela procederá de Jacó. E a Bíblia diz que os magos do Grande Oriente estavam estudando e perceberam uma nova estrela. Uma estrela diferente, irmãos, imagina isso. Eles estavam estudando os astros e deram conta lá de uma estrela que eles não sabiam o que era. E uma estrela que brilhava muito. E eles foram atraídos por aquela estrela, anunciando o nascimento do Salvador. Você quer ver isso? Mateus, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá ver? Mateus, capítulo 2, verso 2. Diz assim a palavra, ó. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. A Bíblia não diz que a estrela sairia da Judéia? Não teria lá de Jacó, né? A estrela não procederia de Jacó? Então eles vieram do Oriente para a terra. Para a terra de Israel, atrás da estrela, atrás do sinal do nascimento do Messias, do enviado para salvar as almas. E isso foi isso que a Bíblia diz. Olha a Bíblia falando novamente que ele é a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. É aquele que reluz. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Aleluia. Apocalipse 22, 16. Diz assim, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia! Jesus é a estrela da manhã. Ele brilha por si mesmo. Ele não precisa de nada. Ele não precisa da noite para aparecer. Ele reluz o tempo inteiro. Ele é a estrela da manhã. E foi essa estrela que eles viram diferente nos seus estudos e vieram para adorar. Homens que não eram judeus, homens que creram que o Messias estava vindo, homens que identificaram a profecia se cumprindo nos astros. Veja como Deus cumpre o que Ele promete. Descanse, Deus cumpre o que Ele promete, viu? Diz aí para o teu irmão, descanse, Deus cumprirá o que te prometeu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vamos ver a quinta profecia? Quinta profecia, haveria uma perseguição assassina. A Bíblia profetizou isso tempos antes, dizendo que haveria uma perseguição. Iriam matar crianças. Você se lembra que o Herodes o Grande, ameaçado, se você estudar um pouco de história, você vai descobrir que esse homem era um assassino terrível. Um assassino em potencial. Ele teve 9 mulheres e a que ele mais amou foi a que ele matou. Porque ele teve medo da ameaça que ela era. Porque ela era muito influente. E ele teve medo que ela tomasse o trono dele. Um homem louco que mandou matar a sogra. Que mandou matar muita gente de famílias reais. Porque ele tinha medo de perder o trono. Quando ele ouviu falar que tinha um rei que tinha nascido. E que vieram magos de outra terra para atrás desse rei. Ele disse, é uma ameaça. Eu preciso eliminar essa ameaça. E ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Tem noção que é isso, irmão? Um homem louco, esse assassino, essa ameaça foi profetizada anos antes da vinda de Cristo. Você quer ver isso? Jeremias, capítulo 31. Vamos lá ver isso? Jeremias 31, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Jeremias 31, 15. Diz assim a palavra, ó. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Isso é uma profecia. Está sendo profetizado que os filhos de uma mulher, e a Bíblia chama de Raquel, os filhos daquela mulher, que ela simboliza todas as mulheres daquela época, da época do nascimento de Jesus, diz que ela estava chorando e ela não aceitava consolo, porque ela tinha perdido seus filhos. E foi a ordem dada pelo grande Herodes. Você quer ver isso? Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18. Irmãos, isso é muito sério.
Deus promete e Deus cumpre. Deus avisa. Muitas vezes nós ficamos desapercebidos, mas se nós estudarmos cautelosamente os detalhes que têm acontecido nas nossas vidas, nós vamos ver que Deus nos alertou de muitas coisas. Algumas nós entendemos, outras não, e às vezes sofremos as consequências. Mas o fato é, Deus orienta, Deus fala, Deus mostra, porque Deus quer ser glorificado quando aquilo acontecer, quando aquilo se cumprir. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó, Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18. Diz assim, ó: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, eu só vou estudar magos semana que vem, viu? Por isso que eu não tô nem explicando a parte dos magos ainda, tá? Mas vamos lá. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. 17. Então se cumpriu o que foi dito, olha aí, pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e choro e grande pranto. Era Raquel, chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Escute isso. Deus alertou séculos antes. E o cumprimento da profecia acontece no nascimento de Jesus. Jesus já tinha nascido aqui, mas Jesus não foi morto. Você vai descobrir isso quando você lê sobre o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que Deus avisa aos magos que não voltassem em Herodes para dizer onde tinham visto Jesus. Eles não voltam, eles vão por outro caminho. E Deus revela a José que era para pegar o menino e Maria e irem para o Egito. Durante um tempo, eles moraram no Egito, até a morte de Herodes. Entende isso? Deus alertou, Deus mostrou, a profecia acontece e logo na sequência, séculos depois, ela se cumpre numa perseguição terrível, demoníaca, liderada por Herodes. Então Deus promete o que ele cumpre. Deus mostra, Deus nos avisa. Quantas vezes Deus nos avisa de coisas? Nós somos alertados, somos avisados. É verdade ou não? Deus nos alerta. Então, amém? Vamos ver outra profecia? 6ª profecia agora. Jesus ficaria no Egito por um tempo, foi o que eu acabei de falar. Jesus ficaria no Egito. Ele morou lá exatamente por causa da ameaça de Herodes. Então ele se muda, porque Deus avisa José. Mas vamos ver a profecia antes? Houve uma profecia, até isso. Lembra que ele foi para Belém? E a profecia tinha dito que era de Belém que ia vir o Salvador? Pois é, a profecia também disse que era do Egito que viria, que Deus ia chamar o filho dele de volta. Tá lá em Oséias, vamos ver isso, ó. Oséias, capítulo 11, vamos ver. Oséias, estou chegando lá. Capítulo 11, versículo 1. Oséias 11, 1. Diz assim a palavra, ó: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Aleluia. Então aqui está remetendo também ao povo de Israel que foi chamado, né? Mas aqui especificamente está falando de menino. Menino é uma criança, e criança era Jesus naquele momento, com cerca de 2 anos de idade. E a Bíblia diz: do Egito chamei meu filho. Você vai ver que Deus dá uma orientação a José, depois de um tempo que ele fica no Egito, para que ele voltasse, porque Herodes já havia morrido. Você quer ver isso? Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 15. Vamos lá. Mateus, estou chegando em Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 15. Diz assim a palavra, ó: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Versículo 15. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Aleluia! Então, a ida para o Egito, a volta para o Egito, tudo isso fazia parte do plano de Deus. E havia sido profetizado que ele voltaria do Egito. Então, para ele voltar, ele tinha que ir, né? E ele foi. Então, até a perseguição, irmãos, é permissão de Deus. Você sabia disso? Às vezes nós estamos enfrentando desafios, dificuldades, perseguições, portas fechadas, falta de recurso.
E às vezes a gente acha, meu Deus, tô sucumbindo, vou morrer. Calma aí, porque se Deus está permitindo, tem crescimento nessa bênção para você. Você pode ter certeza. E é exatamente isso. Deus permite aquilo tudo, porque Deus queria que ele fosse para o Egito, para que se cumprisse a profecia que estava em Oséias, onde o profeta dizia, do Egito, chamei a meu filho. Aleluia! Deus promete, Deus cumpre. Vamos dizer isso juntos? Deus promete, Deus cumpre. Eu creio nisso, amém? 7ª profecia, vamos ver lá? 7ª. Jesus seria descendente de Davi. Você sabia disso? Que Jesus veio da linhagem de Davi? Há um evangelho na Bíblia, que é o evangelho de Mateus, que faz questão de mostrar que Jesus veio da linhagem de Davi. Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. E para ser rei, ele tinha que vir de uma linhagem real, porque Davi era rei. Entende isso? E a Bíblia mostra que o Messias viria da linhagem de Davi 700 anos antes. Isaías de novo. Isaías capítulo 11. Vamos lá ver? Isaías capítulo 11, versículo 1. Vamos ver isso. Isaías 11, verso 1. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Sabe quem era Jessé, querido? O pai de Davi. Então Jesus vem da linhagem de Davi, que era um rei. E se ele vem de uma linhagem real, ele é rei. Aleluia. Mostrando que Jesus é rei. É o rei dos judeus. Olha só, aí Mateus vai lá e ó, assina embaixo. Mateus capítulo 1, versículo 1. Ele já começa o livro dele falando, escuta aí, ó. Jesus é rei. Olha o que ele diz. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Davi, da linhagem real. Ele era rei. Jesus é rei. E talvez você se pergunte, meu Deus, mas um monte de coisa escrita lá no Antigo Testamento, as coisas se cumpriram no Novo, e a gente tem que saber isso tudo. Sim, isso é fortalecimento da sua fé. Porque tem pessoas que dizem, Jesus nem existiu. Tem alguns comentários que você vai achar em livros, na internet, dizendo que Jesus era uma farsa, que ele nunca existiu, que ele nunca veio, que isso é conversa de patinho feio, que isso é conversa para boi dormir. Querido, está repreendido isso em nome de Jesus. Não é conversa de patinho feio não, meu bem. Jesus veio sim, ele foi prometido, e Deus, que não mente, cumpriu a sua promessa. E Jesus transformou a sua vida. Escute o que vou dizer. Se Jesus fosse um conto de carochinha, você não teria sido transformado por Deus. Mas a transformação feita em você, uma fada não faz. Só o Deus dos deuses e Senhor dos senhores é capaz de fazer. Você crê nisso? Amém? Ele é quem faz a transformação em nós. Então, foi prometido e foi cumprido. Descendente de Davi. E ele veio da linhagem de Davi. Aleluia! Glória a Deus, já estou acabando. Faltam só 2 profecias. Então nós vimos até agora a profecia sobre a Virgem, o nascimento virginal 700 anos antes, se cumprindo a Maria. Vimos que foi profetizado que ele ia para Belém e ele nasceria em Belém, e ele nasceu em Belém. Foi profetizado que uma estrela anunciaria o seu nascimento, e foi isso que aconteceu. Os magos vieram atrás da estrela. Foi profetizado uma perseguição assassina, e Herodes o Grande fez essa perseguição. Foi profetizado que ele iria para o Egito e teria que voltar, e isso aconteceu quando eles foram para o Egito fugidos, e depois eles voltam depois da morte de Herodes. Foi profetizado que ele seria descendente de Davi, e ele é da linhagem de Davi. Aleluia! Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. E foi profetizado que o nascimento de Jesus era no tempo exato, era planejado. Foi exatamente nas 7 mais 62 semanas de Daniel, quando veio o Messias. Exatamente isso. E é exatamente o que a Bíblia diz, que Jesus veio na plenitude dos tempos. Agora a 8ª profecia, só falta mais 2. 8ª profecia, Jesus seria chamado de Nazareno. Jesus de Nazaré, já ouviu falar isso? Jesus de Nazaré, ô Nazareno, Jesus Nazareno. Sabe essa expressão Nazareno, o que significa? Significa ramo, broto, significa esperança, significa vida que ainda vai fluir. Ele seria chamado Nazareno, e ele foi chamado Nazareno, um ramo. Olha o que a Bíblia fala no livro de Isaías, no mesmo lugar que a gente já leu, só que agora eu quero destacar exatamente isso. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Estou chegando lá. Isaías 11, versículo 1 diz assim, ó:
porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus. Esse renovo é o ramo, é o broto. E a Bíblia está dizendo que ele viria do tronco de Jessé, da família de Davi. Ele viria da linhagem de Davi. Ele é o Senhor que veio com uma única missão: salvação para as nossas vidas. E salvação de quê? Salvação da morte, salvação do pecado. Eu ia morrer eternamente e o meu destino era o inferno. Eu ia viver eternamente sob o jugo do pecado. Mas Jesus veio e me salvou dessas duas coisas, do inferno e do pecado. Você pode dizer aleluia, querido? Aleluia! Glória a Deus! Ele foi chamado o Nazareno, o rebento, o renovo. Aleluia! Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha se cumprindo aqui a promessa. Mateus capítulo 2, versículo 23. Já estou quase acabando, tá bom? Mateus capítulo 2, versículo 23. Diz assim a palavra, ó. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aleluia! Ele será chamado o renovo, o broto, o ramo. Entende isso? A esperança. A esperança é o Messias. A esperança para a tua vida é Jesus. Ele abre os nossos olhos e nos faz ter uma perspectiva nova do que é uma vida de verdade na presença de Deus. Sabe? Nós não precisamos viver aqui como animais que nascem e morrem e não têm nenhuma esperança. Mas nós podemos ter esperança, porque o Salvador Jesus, o Nazareno, entrou nas nossas vidas. Você pode dizer aleluia. O renovo, a esperança, o rebento entrou na tua vida. Aleluia. E a nona e última profecia, eu vou terminar essa aula. Jesus seria anunciado por um precursor. Ia vir alguém antes. E para mostrar que ele era o Messias. Ia vir alguém antes para dizer assim, olha aí, tá aí esse homem aí, ó, que eu tô falando. Ele é o Salvador. Quem foi esse homem que veio como precursor de Jesus? João Batista. É, a profecia, vamos ver a profecia e depois vamos ver o cumprimento dela. Olha a profecia, Isaías. Isaías não é à toa que Isaías é chamado de profeta messiânico, porque o que ele profetizou sobre o Messias é impressionante. Isaías capítulo 40, versículos de 3 a 5. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Aleluia! Isaías está dizendo assim, olha, vai vir alguém para preparar o caminho do Senhor e vai dar uma ordem para endireitar o ermo, para endireitar as veredas. Sabe quem foi ele? João Batista. Sabe qual era a ordem que ele dava? Arrependei-vos. Aleluia! Esse homem veio preparar o coração do povo para receber o Messias Jesus Cristo. Você quer ver isso? Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vamos lá, Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz assim, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Se você estudar um pouco o livro de Mateus, você vai descobrir que João pregava no deserto. E o impressionante é que as pessoas iam atrás dele. Esse homem estava no deserto e as pessoas iam atrás dele para ouvir a mensagem. E a mensagem dele não era assim, não, que lindinho, que bonitinho, não. A mensagem dele era, arrependam-se, raça de víboras. Esse homem veio preparar o coração do povo para se arrepender, para que aquele povo pudesse crer em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus teria um precursor, e esse precursor existiu, se cumpriu, foi João Batista. Você pode dizer aleluia? Querido, quero dizer para você que a sua fé não é em vão. A sua fé não é um conto de carochinhas. Você crê no Deus que é vivo e verdadeiro, e a prova da vida de Cristo é a transformação da sua vida. Aleluia! Aleluia!
existe uma discussão sobre se Jesus nasceu ou não nasceu em dezembro. Escute o que vou dizer. Nós não sabemos o mês nem o dia que Jesus nasceu. O mês de dezembro certamente não foi. Não sabemos que dia foi. O que nós sabemos é que foi eleita uma data para se comemorar o nascimento de Jesus. E que data era essa? Era a data que os romanos celebravam uma festividade do solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? É a celebração da noite mais longa do inverno. Então, os romanos, quando o império se converte ao cristianismo, eles substituem a festividade da noite mais longa, dizendo que agora eles celebrariam o nascimento de Jesus. Não interessa se Jesus nasceu em junho, se ele nasceu em setembro, em dezembro, seja o que for. O que importa é que Jesus veio a este mundo, que ele entrou nessa terra, que ele viveu aqui, que ele morreu na cruz para salvar as nossas vidas. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, assentado à destra de Deus, e fez uma promessa para mim e para você. Ele voltará. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, ele nos levará para morar com ele para sempre. Aleluia! A maior prova que Jesus existe e que Jesus está vivo é a transformação que ele produziu nas nossas vidas. Essa é a maior prova. Eu não preciso provar o mês do nascimento de Jesus, mas eu preciso provar dentro de mim a transformação que Jesus pode operar na minha vida. Você crê nisso? Aleluia! Jesus é a salvação de Deus para o homem. É o Yeshua. A palavra Yeshua significa salvação. Ele tem um nome que é sobre todo o nome que Deus lhe deu. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Filipenses, quero mostrar para você na palavra. Capítulo 2, versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Você crê nisso? E olha o que diz o versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O que importa é o poder que há no nome de Jesus e a transformação que é inegável que ele faz nas nossas vidas. Aleluia! E eu repito o que eu disse aqui no início: o maior acontecimento da história não foi o homem ter pisado na lua. O maior acontecimento da história, aleluia, no nível natural, no nível espiritual, foi Deus ter pisado nessa terra, na pessoa do Deus Emanuel, Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Não perca a nossa aula de domingo. Nós vamos continuar falando essa série de lições sobre o nascimento de Jesus. Domingo que vem, nós vamos falar sobre presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Vamos aprender o significado desses presentes. E a pergunta é: o que você tem para oferecer ao Senhor Jesus? Ele já nasceu no teu coração. O que você quer oferecer para ele? Não perca a nossa aula domingo. Será lindo para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor enche o teu coração de gozo. Eu quero encerrar essa aula com o Cântico de Maria, que está em Lucas, capítulo 1. Aleluia. Vamos lá. Versículos 46 ao 55. Essa mulher adorou ao Senhor. Veja, Maria nunca se colocou numa posição superior a Cristo, porque ela foi apenas um instrumento que Deus usou para que Deus viesse aqui como homem, viver como nós vivemos, chegar perto de nós e expressar para nós todo o amor que ele teve para nos dar naquela cruz, e toda a vitória que ele teve naquele terceiro dia, quando aquela sepultura estava vazia e o Rei dos Reis foi ascendido aos céus. Aleluia! Foi assunto aos céus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55, diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Todo-Poderoso. O santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração.
Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos. Despediu vazios os ricos e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que você feche essa aula comigo, dizendo isso: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que o Senhor te abençoe ricamente. Encha o teu coração desse maravilhoso Salvador que nasceu na sua vida para trazer broto, renovo, esperança. Ele está contigo. Nunca esqueça disso. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.